universo ESG, uma das primeiras lições que precisamos aprender é simples, mas poderosa. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Por mais que a vontade de avançar em todas as frentes seja grande, cada empresa tem sua própria realidade, seus próprios desafios e prioridades. E mais do que isso, nem tudo tem o mesmo peso para todas as organizações. O que é urgente para uma indústria química pode ser secundário para uma empresa de tecnologia. O que é essencial para uma mineradora talvez nem exista no radar de uma startup de serviços digitais. É por isso que entender o que realmente importa, tanto para o negócio quanto para a sociedade ao seu redor, é o ponto de partida de qualquer estratégia ESG individual. Esse entendimento tem um nome e se chama materialidade. A materialidade é a capacidade de identificar o que realmente importa. Em meio a tantos temas ambientais, sociais e de governança, ela nos ajuda a separar o que é relevante daquilo que, embora interessante, não é essencial naquele momento. No contexto ESG, um tema material é aquele que impacta diretamente o desempenho da empresa e, ao mesmo tempo, é considerado importante pelos seus stakeholders, ou seja, pelas partes interessadas. Sejam eles clientes, investidores, comunidade, órgãos reguladores, funcionários, etc. Esses temas têm uma característica em comum: não podem ser ignorados. Se forem deixados de lado, podem afetar o valor de mercado da empresa, comprometer sua reputação ou até colocar sua operação em risco. Em outras palavras, materialidade é a ponte entre a estratégia corporativa e as expectativas da sociedade. É com ela que as empresas deixam de tratar o ESG como uma lista genérica de boas práticas e passam a enxergá-lo como uma agenda estratégica, conectada à sua realidade, ao seu setor e aos seus impactos. Falamos de materialidade. Um outro conceito muito importante é sobre a matriz de materialidade. Ela é uma ferramenta que se gera depois que nós definimos materialidade. Ela é como um mapa estratégico que revela quais temas sociais, ambientais e de governança devem ser priorizados. Não com base em achismos, mas com base na escutativa de stakeholders e na análise dos riscos e oportunidades mais relevantes para a sustentabilidade do seu próprio negócio. Se o ESG é uma jornada, a matriz de materialidade é a bússola. E sem uma bússola confiável, o risco de se perder no meio do caminho é enorme. Ela é muito mais do que um gráfico bonito ou um relatório. A matriz de materialidade é um instrumento estratégico que nos ajuda a colocar o ESG em prática com foco, coerência e responsabilidade. Sua principal função é priorizar. É manter toda a empresa com toda a sua organização no mesmo foco, com a mesma agenda. Em um mundo com tantos desafios, a matriz de materialidade nos mostra quais temas ESG merecem mais a nossa atenção. Justamente porque representam riscos ou oportunidades reais, não só para a empresa, mas também para suas partes interessadas. Além disso, a matriz permite um alinhamento essencial, que é o alinhamento das expectativas da empresa com as partes interessadas que interagem com a empresa. Ela é construída ouvindo quem está ao redor da empresa e ajuda a garantir que as decisões estejam conectadas ao que essas partes interessadas realmente esperam. Com base nela, fica muito mais fácil definir metas claras, ações concretas e direcionar investimentos de forma inteligente. A empresa deixa de agir no escuro e passa a seguir um caminho orientado por dados, diálogo e estratégia. Por fim, a matriz de materialidade é a base para um dos pilares mais importantes da jornada ESG, que é a transparência. Ela sustenta os relatórios de sustentabilidade, mostrando que a empresa não está apenas comunicando, mas está fazendo isso com base em critérios sólidos e prioridades que foram bem definidas e pré-estabelecidas. Ou seja, a matriz é onde a escuta se transforma em estratégia e a intenção se transforma em ação. Vamos falar agora de um outro conceito. É um conceito que nos últimos anos ganhou força no campo do ESG e vem se tornando essencial para as empresas que desejam liderar com responsabilidade, que é o conceito da dupla materialidade. Essa ideia amplia o nosso olhar e convida as empresas a enxergarem a materialidade por dois ângulos, dois movimentos que são complementares. O primeiro é a materialidade financeira, aquela que já conhecemos muito bem. É a pergunta do como os temas ESG afetam o desempenho econômico da empresa. Nós estamos falando aqui de riscos, oportunidades que podem influenciar diretamente no lucro, na reputação, no acesso a crédito, no valor de mercado e na própria continuidade do negócio. O segundo ângulo é a chamada materialidade de impacto. Nesse caso, a pergunta se inverte.
como as atividades da empresa impactam a sociedade e o meio ambiente ao seu redor. Trata-se de olhar para os efeitos, sejam eles positivos ou negativos, que as operações, produtos e decisões corporativas geram nos ecossistemas da comunidade. Essas duas perspectivas se complementam. A matriz de dupla materialidade cruza esses dois eixos, permitindo identificar quais temas são críticos, porque afetam tanto o negócio quanto o mundo ao seu redor. E é justamente nesses pontos de convergência que a empresa deve concentrar esforços, recursos e atenção. Adotar a dupla materialidade não é apenas uma tendência, mas é uma evolução da governança que aproxima o discurso da prática e posiciona a empresa como agente ativo de transformação. Isso porque, se a empresa olhar somente para os seus interesses, a materialidade e os temas que ela for escolher podem não contribuir de uma forma direta com as partes interessadas. Por outro lado, se a empresa só ouvir as partes interessadas, ela pode comprometer seu futuro econômico e financeiro. Por isso que é fundamental trabalharmos esse conceito de dupla materialidade, onde nós olhamos o impacto na organização, mas também olhamos o impacto do mundo na organização. É o impacto da empresa no mundo e o impacto do mundo na empresa. Vale a pena reforçar um ponto que é fundamental. Não existe uma matriz de materialidade padrão. O que é relevante para uma empresa de energia, por exemplo, pode não ser prioritário para uma empresa do setor financeiro. Por isso, cada organização precisa construir sua própria matriz de materialidade com base em sua operação, contexto geográfico, setor de atuação e diálogo com seus stakeholders. É por isso que, através do diálogo e da escutativa, nós garantimos autenticidade, foco e credibilidade no processo. A matriz de materialidade é um momento em que a materialidade sai do papel e entra de vez na estratégia corporativa. A matriz serve, antes de tudo, como um guia para a definição de metas e indicadores. Toda a jornada de relato, comunicação, de dar satisfação para o mercado, começa quando a empresa ela divulga para o mercado quais são os seus temas materiais, quais são os temas em que ela destaca como prioritários e que serão desdobrados em objetivos claros, prazos bem definidos e métricas de acompanhamento. É fundamental para a alocação inteligente de recursos definir os temas materiais. Afinal, quando a empresa sabe o que é material para ela, ela evita a dispersão de esforços e investimentos em ações desconectadas da sua realidade. A matriz de materialidade traz para a empresa foco, priorização e direção. Mais do que isso, conecta a sustentabilidade do negócio. Ela mostra na prática que ESG não é um departamento isolado, uma moda passageira, mas é uma dimensão estratégica que influencia todas as tomadas de decisão que envolvem riscos, oportunidades e resultados. Por fim, a matriz é um pilar para a comunicação clara e estratégica da empresa, porque ela sustenta os seus relatórios de sustentabilidade através do reforço de um discurso institucional, onde aquilo que foi priorizado, você consegue demonstrar por meio de indicadores e resultados que foi as metas alcançadas. Quando bem utilizada, a matriz de materialidade transforma a complexidade do ESG em muita clareza, coerência e reputação para os stakeholders. Ao chegar ao fim dessa aula, talvez a melhor forma de resumir tudo isso que nós vimos sejam essas 3 palavras: escuta, foco e estratégia. Eu coloquei aqui essa imagem, que também é da ABNT, né, PR 2030, onde eles estão aqui traçando essa linha, que é a linha de trabalho de uma empresa, onde temos qualquer organização, ela tem os inputs, né, as entradas, as fontes de entrada do seu processo, ela tem suas próprias atividades e elas têm as suas saídas. E aí, todo mundo, a organização, o ecossistema, as pessoas são impactadas por esse processo das atividades de uma organização. Essa empresa, ela deve gerar um valor que não é só financeiro, e esse valor precisa ser compartilhado com todas as pessoas que estão ao redor dela, que a gente vê aqui em cima da imagem, que são as partes interessadas. Só que percebam, na base da operação de qualquer empresa, é muito importante que exista uma definição clara dos temas materiais ESG dessa organização. Porque é através dos temas materiais que nós temos uma análise sistêmica, metódica e muito cirúrgica, né, com muita precisão, acerca dos riscos e oportunidades das nossas atividades. Ao contrário do que pode se pensar, a definição dos temas materiais ela não é uma moda, ela é uma necessidade estratégica para a empresa,
onde ela visa entender o que a empresa é hoje, qual que é a sua identidade, operação e cultura, o que a empresa causa hoje em dia, quais são os seus impactos, seja no meio ambiente, na sociedade, na economia, e o que é muito importante com respeito ao futuro, o que a empresa deseja se tornar. Um agente de transformação relevante, responsável e resiliente. Por isso, materialidade é o ponto de partida, mas mais do que isso, ele é a base que sustenta toda a nossa jornada com foco, propósito e direção.